Mabuhay, Flávio Gavloski na área novamente. Seja muito bem-vindo ao nosso desafio do 365 dias. E hoje eu quero fazer uma comparação de uso de duas armas muito comuns para o nosso dia a dia, que seria a parte de lâminas e a parte de objetos contundentes ou um bastão. Então aqui eu trouxe um de cada, então tem uma faca e temos um bastão. Como que a gente deve estar aplicando essas duas ferramentas em combate? De uma maneira infeliz, a maioria das pessoas não sabem disso, elas não têm ideia de como está tirando o maior proveito de cada uma de suas armas. Uma faca é para cortar, bastão para bater, mas não é só isso, você precisa entender como você vai fazer isso, como você vai bater, como você vai cortar, como você vai estocar da melhor forma possível, perfeito? Então, vamos começar lá pela faca. Na verdade, a gente consegue trabalhar as duas de forma simultânea, porque os conceitos são bem opostos, por assim dizer. Então, assim, quando eu trato de lâmina, um objeto perfurante, um objeto cortante, eu sempre vou visar acertar partes moles, certo? Então, por exemplo, olho, bochecha, pescoço, bíceps, abdômen, coxa e assim por diante. Então, partes que tenham mais músculos. Quanto maior o músculo, melhor, né? Quanto mais moles forem ali essas regiões, melhor, certo? E quando eu digo moles, o que eu quero dizer? Que não seja, né, obviamente, uma parte dura, que não seja o quê? Osso. Quando a gente trata de osso, aí eu estou falando de bastão, certo? Quando eu tenho um objeto contundente, seja um bastão retrátil, seja sei lá, um taco de beisebol, pé de uma mesa, um taco de sinuca, um taco de beisebol, que mais? Enfim, qualquer outro objeto que eu utilize ele para contundir, para gerar esse efeito contundente, aí sim eu vou estar visando partes mais duras do corpo, partes mais ossos, né, menores preferencialmente. Então, cabeça, cotovelo, mãos, né, dedos, externo, costelas, joelho e assim por diante. Então, às vezes o pessoal tem aquela coisa de querer estocar, né, faca, né, estocar ali entre as costelas. Isso pode gerar alguns problemas. Primeiro, que você não vai ter a máxima eficiência da sua faca. Segundo, corre o risco, não quer dizer que vai acontecer necessariamente, mas corre o risco da sua faca acabar ficar presa entre as costelas do seu agressor. Para você tirar, você vai ter mais trabalho. Ao contrário, se você fosse atingir em partes mais moles, né, por exemplo, no abdômen, seguindo esse parâmetro, seria infinitamente mais fácil esse tipo de trabalho, certo? Então, até os filipinos têm um ditado antigo, né, que eles dizem que a faca está para a carne da mesma forma que o bastão está para o osso. Então é isso basicamente que eles querem dizer. Objetos contundentes, independente de qual ele seja, partes duras. Objetos perfurantes ou cortantes, partes moles. É claro que existe uma área cinza, por assim dizer, né, principalmente para agentes de segurança, forças de segurança, seja exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, polícia civil, enfim, qualquer outro tipo de agente de segurança, segurança particular e assim por diante. Esse é o tipo de conceito que eu acabo passando muito, principalmente, né, para policiais, militares e afins, onde a gente está trabalhando esse conceito de bastões. Eles usam lá a parte da tonfa, a gente chama de Hawakan, mas seja aqueles PR-90 também, aqueles, né, bastões bem compridos. E assim, não dá simplesmente para eu chegar para ele e falar, ó, acerta bem no joelho do cara ali e destrói o joelho. O cara ele vai ter problema depois com isso. Então não é a melhor opção para aquele tipo de cenário. Então assim, para que ele não tenha mais problemas com isso, fala assim, ó, beleza, você vai usar a mesma técnica, o mesmo movimento, da mesma forma que você estava fazendo, só que em vez de você naturalmente acertar o joelho, onde normalmente seria, você mira um pouquinho mais para cima, acerta a coxa do cara, ele vai cair, ele vai sentir dor, vai machucar, vai fazer o mesmo efeito praticamente, só que sem nada quebrado. O cara vai cair ali no chão, você vai resolver o problema, certo? Mas para nós
paisanos, civis, quando a sua vida está em risco, né? Aí sim, aí é joelho mesmo, aí você vai meter lá joelhão para destruir o joelho do cara, cotovelo, cabeça, maxilar também é um excelente alvo, é para destroçar o osso mesmo, perfeito? Então se você tem um objeto contundente, como por exemplo um bastão retrátil ou qualquer outra coisa que você possa estar utilizando para bater, é isso que você vai visar, acertar partes mais duras. Agora, quando você tiver um objeto perfurante ou cortante como uma faca, por exemplo, pode ser uma faca, pode ser um canivete, pode ser uma caneta, por exemplo, uma chave de fenda, que são objetos perfurantes, você ainda assim vai buscar partes moles. Então não adianta você ter uma caneta e tentar estocar a lateral do crânio do seu agressor, tentar acertar, né, o externo dele, né? Vai gerar um certo incômodo? Sim, mas não tanto quanto se você visasse essas partes mais maleáveis, mais moles, músculos maiores. Então, por exemplo, se você estoca, né, uma caneta, uma chave de fenda no externo, vai gerar um incômodo? Sim, mas se você faz isso no abdômen, vai gerar um dano infinitamente maior, perfeito? Então, se é um objeto cortante ou perfurante, partes moles, músculos maiores preferencialmente, contundente, partes duras, ossos menores. Então lembra lá do ditado filipino, a faca está para a carne da mesma forma que o bastão está para o osso, certo? Então já começa a colocar isso nos seus treinamentos. O que isso muda é a questão de você conseguir visualizar o seu alvo e conseguir encaixar a sua movimentação. Por exemplo, deixa eu pegar o bastão aqui novamente, voltei. Então, eu tenho o bastão e tenho a faca. Eu posso fazer um movimento, certo? Este movimento aqui, tá? Que a gente chama de um. Bom, fiz esse movimento. Só que se eu só treinar esse movimento por treinar o movimento, eu não vou estar treinando nada. Eu tenho que visualizar o que está sendo acertado, certo? Da mesma forma que se eu tenho uma faca e eu estou aqui fazendo este movimento, não representa nada. Então eu preciso visualizar. Então eu estou fazendo este movimento aqui, eu estou pegando aonde? Onde eu estou colocando movimento? Onde eu estou cortando? Se é este movimento aqui, nessa altura, eu estou visando o quê? Pescoço, certo? Se eu faço esse mesmo movimento, fazendo isso aqui, onde eu estou pegando, onde eu estou acertando? Pescoço? Não, pescoço é uma área mole, então eu tenho que pegar o quê? Cabeça. Então é acertar, né, mirando, acertar lá a cabeça, seja de um lado, seja do outro. Se eu faço esse movimento, né, de baixo para cima, eu estou pegando aonde? Estou pegando coxa, estou pegando joelho, estou pegando, né, a panturrilha, estou pegando o abdômen, se eu estou estocando no meio, se eu estou batendo, estou pegando em que região. Então ter essa ciência, visualizar isso, aonde eu estou treinando, onde eu estou acertando, é que faz toda a diferença, perfeito? Então implemente esse conceito mais nos seus treinos e eu te vejo amanhã na nossa próxima aula. Mabuhay!